Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de um cara que decidiu participar de jogos do governo para tentar livrar sua família da pobreza. O que ele não sabia é que esse mundo futurista é tão intrincado em mentiras que não só ele como a população toda já partiu em desvantagem. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Concorrente, que foi lançado originalmente sob o pseudônimo de Richard Bachman, do nosso querido Stephen King, com o título original de The Running Man, em 1982. Aqui a gente vai acompanhar então um mundo futurista, né? Já que se passa em 2025 essa história. E o protagonista é o Ben Richards, um cara que tá passando ali por um momento extremamente difícil. A sua filhinha de apenas 1 ano está sofrendo de um tipo de gripe, uma influenza que eles chamam ali. E ela está ali muito mal. E eles não têm dinheiro, eles vivem naquele mundo ali super desgraçado. E ele decide então ir até uma rede de televisão ali que vive transmitindo jogos o tempo todo, em que os participantes vão ali arriscar suas próprias vidas para tentar ganhar o dinheiro em troca. Ele vai participar então de um jogo que é chamado O Concorrente, The Running Man, né, em inglês, em que ele tem que fugir de caçadores ali do governo, e quanto mais tempo ele sobreviver, mais dinheiro ele ganha e passa para a família dele. Enfim, se ele sobreviver então por 30 dias, ele acaba levando uma super bolada e pode permanecer vivo. O Concorrente, então, é o quarto livro que vai integrar, então, os famosos livros de Bachman, que são os livros, os primeiros 4 que o Stephen King publicou sob esse pseudônimo. E ele conta, então, que ele escreveu esse livro super rápido. Em algumas matérias eles falam até em menos de 1 semana, o que já é uma coisa super surpreendente, porque normalmente esse processo leva em torno de 3, 4 meses, segundo o próprio mestre afirma. Mas tem algumas outras fontes de informações que apontam que ele foi escrito em 72 horas. Então, por um ou por outro, a coisa foi muito rápida. Esse foi um livro que eu não estava lá super animada para ler, eu até dei uma empurrada nele assim para começar a leitura, porque se vocês acompanharam aí as resenhas dos outros livros do Bachman, não foram livros que eu super amei, todos eles foram livros que faltou alguma coisa, que eu achei que não chegou lá, não conseguia entregar tudo que precisava. E confesso que eu meio que mordi a língua nesse aqui, porque apesar de o plot já me chamar a atenção desde o começo, né, esse mundo futurista, esses jogos muito loucos, essa ideia, né, de ter que lutar pela vida, eu estava meio assim, não sabia se ia ser super legal, porque não é um livro que o pessoal fala tanto assim. É muito interessante porque hoje em dia, com todos esses mundos distópicos que vieram, várias fantasias vieram aí, como o próprio Jogos Vorazes, o Maze Runner, a gente tem diversos mundos em que são colocados algum tipo de jogo em que o participante, a pessoa tem que sobreviver, lutar pela sua vida. Mas eu creio que nessa época, em 1982, era uma proposta super inovadora, super diferente. E eu acho que deve ter sido muito mais legal ler naquela época, já com menos informações do que hoje. Uma das coisas mais legais de longe desse livro é o ritmo dele, ele é extremamente acelerado. Aquilo que eu falei sobre a família dele, sobre ele procurar os jogos, é uma coisa assim que acontece muito rápido. O primeiro capítulo ali, 10 páginas, já dá essa pequena introdução do personagem e já joga a gente nesse mundo dos jogos ali, que ele vai ser selecionado, que ele vai começar. E assim, o livro, ele é um frenesi do começo ao fim. Eu achei assim que não tem momentos em que ele abaixa o ritmo, talvez assim, um pouco, claro, dá uma baixada, mas ele não chega a ser parado. Claro, devido ao tamanho dele, ele tem 310 páginas, eu acho. Mas é muito legal como o King conseguiu manter o interesse da gente nesse livro o tempo todo. Uma das coisas que eu critiquei, por exemplo, na Longa Marcha, que permanecia como meu favorito dos livros de Bachman até o momento, antes de ler esse aqui, é que ele não tinha muito background, ele não construía muito o mundo por trás da história. Isso me incomodou bastante, eu não entendia como é que tanto os participantes da Longa Marcha participavam quanto as pessoas apoiavam. E nesse livro aqui, o background, mesmo que não seja algo super aprofundado, ele é muito mais bem trabalhado. Eu acho que ele já usa diversos pontos, assim, que partem do princípio de conhecimento comum da gente em histórias como essas. E ao mesmo tempo que ele dá diversas outras contextualizações para entender, por exemplo, porque as pessoas apoiam ou caçam ele junto com esses caçadores, delatam, né? Porque as pessoas também recebem um prêmio se delatar esses concorrentes que estão fugindo aí pelo mundo, né? Eles estão
eles podem ir pra qualquer lugar. E essas pessoas podem entregar a eles. Então, é muito interessante como a gente vai entendendo toda a manipulação que é feita pra, enfim, fazer essas pessoas acreditar nas histórias que essa televisão conta, esse governo conta. Então, eu acho que aqui o Stephen King acertou, assim, em cheio. Gostei aqui como, de novo, o Stephen King vai trazer diversas críticas à sociedade, talvez algumas de forma totalmente direta, algumas de forma mais indireta, e mesmo num contexto super futurista, super exagerado, que é essa situação aqui, ainda reflete diretamente na nossa sociedade, mesmo que não seja um paralelo tão fiel assim. Mas eu acho que levanta diversos tópicos e, enfim, é uma das coisas que eu gosto dos livros de Beckman, de trazer essas diversas discussões, assim, bem direto o dedo na ferida. Como eu disse, esse clima super frenético de leitura aqui, de como passa a história, ele funciona muito bem porque ele não deixa pontas soltas, não é só correr com a história, não é só deixar ela rápida e legal, ele não deixa coisas mal resolvidas, coisas mal explicadas, eu acho que ele consegue ir fechando os pontos da história ao mesmo tempo que ele acelera o ritmo. E isso, Stephen King, né, meu amigo? Uma das coisas que eu achei legal, apesar de não ter exatamente muito a ver com a história, é uma contagem regressiva que é feita em cada capítulo. Começa do 100 e vai, enfim, até o 0, né, pra finalizar a história. Não tem muito a ver com a história em si, assim. Digamos, faria muito mais sentido na longa marcha, que são 100 competidores. Mas eu achei legal porque dá aquela ideia de o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, a coisa vai ter que resolver, a coisa vai ter que tomar um rumo. Então eu achei bem legal, te dar aquela sensação de preciso saber o que vai acontecer. Uma das coisas que eu achei mais legal aqui é as regras desse jogo, né? A forma como o personagem tem que fugir, os caras caçando, as pessoas podendo delatar ele o tempo todo. Eu achei muito bacana porque realmente nos faz pensar como isso seria possível, como uma pessoa poderia fugir. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, com reconhecimento facial e diversas outras coisas, seria quase impossível, né, acontecer a mesma coisa. Mas mesmo numa época sem isso, já seria difícil, né, você andar, passar por barreiras policiais, você pegar avião, pegar ônibus, enfim, né, diversas outras coisas. Então eu achei bem legal. O plot final é muito, muito, muito bom. Ele super me enganou, me deu uma desviada ali no final, que eu achei que ia pra outra parte, mas o final é muito bom. O livro fecha muito bem. E mesmo em momentos que você acha assim que ele tá exagerando um pouquinho, dá pra você entender a contextualização e dá pra você aceitar as coisas que ele passa. Então, acho que muito bom. Esse é um exemplo clássico do Stephen King, que é uma história bem construída, super bem feita. Poderia ser maior, porque a gente reclama quando os livros dele são muito grandes, mas quando são muito pequenos e são muito bons, poderia ser um pouco maior. E eu vejo fácil, assim, nesse universo, sei lá, uma trilogia, não necessariamente só com esse personagem, mas com outros, por exemplo, eu acho que ia ser muito legal. E gostaria que o Stephen King uma hora revisitasse essa história, porque é muito bacana. Eu acabei dando pra essa história, então, 3,5 estrelas, que já é uma baita, baita, baita nota pra mim, assim, ainda mais contando que ele é super pequenininho e tudo mais. Mas, enfim, acho que se ele fosse um pouco maior, se ele tivesse mais, assim, sobre esse mundo, com certeza acho que a nota seria bem mais alta. E outra coisa interessante sobre ele, aqui fica quase com a critério de curiosidade, é que esse livro, de certa forma, está inserindo dentro do universo do King, já que conforme o personagem anda pelos Estados Unidos, ele passa por diversos lugares, e um desses lugares que ele cita é a própria Derry, né, nossa queridinha de It. E, enfim, então ele está dentro do universo King em algum lugar. Essa história, então, recebeu uma primeira adaptação em 1987, com o título mesmo original do inglês, The Running Man, já aqui para o Brasil foi trazido como O Sobrevivente. E traz como personagem principal o nosso Ben Richards, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, que tem aí diversos papéis aí icônicos na carreira. Eu acho que talvez o mais famoso é Exterminador do Futuro, para mim. Não sei, né? Fica aí a seu critério escolher qual o seu Arnold preferido. Essa é uma das adaptações que eu já fui sabendo que ia ser bem diferente do livro. Eu acho que quase todo mundo que assistiu já fala isso, que já leu ou assistiu, né? Já comenta que é bem diferente do que se propõe no livro. Eu já estava super esperando aquela galhofice dos filmes do Arnold Schwarzenegger, assim, aquela super exagero. Mas eu confesso que, na verdade, super me surpreendeu e trouxe coisas que eu não esperava.
Eu já achei legal logo de cara porque ele dá uma mudada no plot da história. Na verdade, o Ben, ele não é um cara que foi lá voluntariamente para salvar sua família no filme. No filme ele é um militar, ele dirige um helicóptero aí logo nas primeiras cenas. E ele então recebe a ordem dos seus superiores de atirar numa multidão que está fazendo uma manifestação ali por falta de comida. Ele se recusa então a atirar nas pessoas e é preso. Ele acaba então, vai e volta na rolê. Não é muito, é bem rapidinho, na verdade. Ele acaba fugindo dessa prisão e sendo capturado. Quando ele é capturado, ele é obrigado a participar dos jogos. E os jogos não são exatamente como no livro, em que a pessoa corre aí pelo mundo aberto. Ele vai ter que passar ali por um circuito quase que num lugar assim controlado e enfrentar alguns caras. Então a abordagem muda bastante, mas não foi uma coisa necessariamente ruim, principalmente eu acho pela construção do personagem, que eu achei muito boa. O Arthur até citou durante o filme que achou muito legal ele ser militar, o que dá uma carga assim bem mais verídica, ele conseguir passar pelos obstáculos que ele passa, porque ele tem preparação física, tem, enfim, diversos outros conhecimentos. E eu achei, de certa forma, bem legal essa abordagem. Outra coisa super legal de ver é o futuro imaginado da época lá de 1980, que seria o 2025. E é muito bacana ver toda aquela tecnologia assim super arcaica sendo a nossa tecnologia do futuro. E, enfim, é muito interessante fazer um paralelo que a gente não tem a menor noção do que vai ser a tecnologia do futuro daqui 40 anos. Então, acho muito bacana, acho muito legal acompanhar assim o pensamento da época do que seria, porque não necessariamente é o mesmo pensamento nosso de agora. Eu queria aqui deixar registrado que esse foi o primeiro filme do Schwarzenegger que eu assisti legendado. Todos os outros que eu tinha assistido dublado. Pelo menos pelo que eu lembro, eram todos dublados. E foi tipo quase que um choque de realidade. Porque o sotaque dele é muito forte. Não dá pra entender quase nada do que ele fala. E assim, zero técnicas de atuação. Desculpa aí quem ama o Schwarzenegger, mas coitadinho, não atua nada. Mas ele ainda é nosso queridinho, nosso amorzinho, né? Porque ele fez diversos personagens que super entraram pro coração. Mas realmente foi super chocante ver como é o Schwarzenegger em tempo real, assim, com áudio original. E fica aí um super crédito pro dublador dele, que faz um trabalho fantástico, inclusive ajudando ele a atuar melhor. Foi anunciado então que vai sair mais uma adaptação, um remake, né, dessa história, e vai trazer como diretor o Edgar Wright, que é o mesmo cara que dirigiu Baby Drive, ou aqui no Brasil acho que foi lançado como Em Ritmo de Fogo, que é um super filme, super adoro, gostei muito, inclusive super indico. Então eu já estou super empolgada, porque eles falaram que o roteiro também vai se assemelhar bem mais com a obra original, então um diretor que já é muito bom, um roteiro mais perto da realidade do livro, já estou super empolgada, mas ainda não tem data de estreia, nem atores, nem elenco, nem nada, então vamos ficar aí aguardando as próximas informações. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aí contem pra mim aqui nos comentários se já leram, se ficaram com vontade de ler depois dessa minha resenha. Eu sei que não é um livro que é super conhecido por aí, mas eu acho que vale a pena dar o destaque pra ele, porque ele é uma história super gostosa, super rápida de ler e vale muito a pena conhecer. Também não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também curte, compartilha e ativa o sininho pra acompanhar tudo que rola por aqui. Estamos aí entrando num mês que vai ser comemorativo do mês do King, então fiquem de olho e acompanhem, quero que vocês comentem e falem aí todo o amor que vocês têm pelo King, como eu tenho, enfim. E a gente se vê então amanhã.